Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma edição do Pode Incluir. Hoje eu vou conversar com o Padre Carlim, ele que foi pároco da paróquia São Benedito, aqui em Passos, e hoje está na paróquia São João Batista, em São João Batista do Glória. Padre Carlim, seja bem-vindo ao nosso Pode Incluir e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Edmar. Uma saudação, independente aí da tarde ou do dia, mas que todos tenham a paz, a bênção de Deus. Uma satisfação. Nós vínhamos aí conversando aí uns 15, 20 dias pelo WhatsApp, né? E marcando esse momento de nós gravarmos, então, o Pode Incluir. Essa iniciativa belíssima que, quando descobri, através do contato, é tão bom ver essa interação, essa promoção, essa inclusão de iniciativas que são saudáveis e enchem de esperança, né, os aqui assistidos na PAI. Também é uma oportunidade para a gente estar junto, conversando. Como você mesmo disse, né, estou agora padre lá em São João Batista do Glória, paróquia São João Batista. É um tempo bom, graças a Deus. Padre, qual que é a diferença de ser um padre de uma paróquia igual São João Batista, que é uma paróquia de uma cidade um pouco menor, uma paróquia igual a São Benedito, que a gente chama de região periférica de Passos, por exemplo, não é uma cidade em si que você está comandando? Certo. Eu já tenho aí 28 anos de padre, né? Prestes a concluir agora em maio, né? E eu fui padre ali na São Benedito, como você mesmo disse, de 2003 até 2012. Então já tem um tempinho bom que a gente foi para outras paróquias e agora estando no Glória. De primeira mão, Edmar, eu digo para você assim, não há muita diferença. Porque o povo de Deus, ele é sedento da palavra, ele necessita, né, do pastoreio, do cuidado, da presença do padre, né, das celebrações, da assistência dos sacramentos. Então, a missão para nós, ela se equipara. Logicamente que numa paróquia de uma cidade maior, como a São Benedito, eu já trabalhei, por exemplo, em Poços de Caldas também, tive uma passagem rápida por Guaxupé, são cidades mais populosas, com mais paróquias, então isso tem às vezes algumas características um pouquinho diferentes. Lá no Glória, sou somente eu, de padre, né? Temos lá a Igreja Matriz, temos uma capela lá no Jardim Planalto, temos as comunidades rurais. Então, o que configura um pouquinho mais é esta agenda de trabalho. Mas a missão de anunciar o Evangelho, de animar as comunidades, celebrar, de oferecer os sacramentos da graça, da salvação ao povo de Deus, é a mesma dinâmica, a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo e com a mesma felicidade. É só um pouco mais puxado a questão de trabalho, que você tem que atender todas as comunidades de uma maneira mais dinâmica. Sem dúvida. Tá certo que no tempo que eu estava na São Benedito, nós tínhamos ali, além da paróquia mesmo, tínhamos mais duas comunidades urbanas, Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Rosário, lá no Casarão. Esta agora pertence à paróquia São José, está aqui, né, próxima de nós aqui, essa paróquia, né? E tínhamos também, na ocasião, algumas comunidades rurais. E depois, quando foi criada a paróquia São Judas Tadeu, lá no Jardim Aclimação, essas comunidades rurais passaram a ser assistidas pelo padre lá da paróquia São Judas Tadeu. Então, hoje a São Benedito ela está num território menor, sim, tem uma demanda muito grande. Temos lá o padre Gentil, que é o pároco lá hoje. Aproveito, mando um abraço fraterno ao padre Gentil. Também a todos os paroquianos, os leigos, as amizades que a gente constrói e mantém ali na paróquia São Benedito. Então, padre, tem também uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Fique à vontade, tranquilo e em paz, viu? Quanto tempo leva para o senhor, assim, estudar lá a Bíblia e se tornar padre? É um tempo muito grande? Quanto tempo de estudo, assim, Antigamente, Edmar, não vou dizer muito antigamente, mas antigamente, a gente até pode falar o antigamente já do século passado, né? Não. Nós estamos aí no século XXI. Alguns anos atrás. Alguns anos atrás, desse jeito, né? Mas no meu tempo, geralmente o candidato ao seminário, ele ia muito cedo para o seminário. Eu, por exemplo, eu fui para o seminário com 14 anos. Hoje, geralmente, o candidato ao seminário, ele começa a sua formação, a sua caminhada, depois do ensino médio, do terceiro ano
do ensino médio, né? E ali ele tem 1 ano de preparação, que a gente chama de propedêutico. Depois desse primeiro ano, ele vai ter 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, que aí somando já dão 8 anos. Terminado os estudos da teologia, ele tem mais 1 ano, que nós chamamos de síntese pastoral. Ele deixa o seminário, ele já passa a morar numa paróquia com um padre, tendo Um ali diácono, por exemplo. Não, até antes do diaconato. Até antes do diaconato. É 1 ano mesmo, um 9º ano depois dos estudos. Aí, findando este 9º ano, nós chamamos de síntese pastoral, que ele vai ser ordenado diácono. E depois de 6 meses, ordenado diácono, é que ele é ordenado padre. Então, para fechar as contas, no mínimo 10 anos, 10 anos e meio de prazo, desde quando ele deixa a casa dos pais para começar a sua caminhada. Aquela pergunta que eu falei para você antes de começar a gravar, né? Pode fazê-la, pode ficar à vontade. Essa questão, assim, do padre não poder casar. Você acha que afasta o jovem de querer ser padre? É mais difícil para renovar o quadro de vocações, vamos dizer assim? Isso, de padre, de párocos. Esta norma, né, que nós chamamos do celibato, né, que é uma norma disciplinar e também para uma boa vivência do ministério, ela existe na igreja há muito tempo, né? E ela nunca foi empecilho para que nossas comunidades fossem assistidas por padres. Aliás, até, vamos dizer, nos últimos 20, 25 anos, nós tivemos aí um crescimento significativo das ordenações presbiterais. Tivemos, logicamente, também seminários, às vezes, assim, muito cheios de vocações e, às vezes, nem todas prosperaram. Por quê? O tempo de seminário, ainda falei isso semana passada com um jovem seminarista. Por exemplo, naquela primeira fase, no primeiro ano de seminário, como ele disse, nós chamamos de propedêutico, que hoje ele é em Guaxupé, nós temos 6 candidatos, né, que eles sabem dessa norma disciplinar que não poderão se casar. Então, é uma questão que vem junto com o chamado. Se a pessoa se sente chamado a ser padre, o homem sente-se ser chamado a ser padre, mas não se sente chamado ao celibato, a renunciar ao casamento, então não há aí um pacote completo, vamos dizer assim, um combo, né? Porque o combo tem que ser. Eu não sei o que ocorreu, mas eu sei que eu tenho um cunhado que ia ser padre e desistiu. A caminhada dele foi mostrando, ou para ele, ou para os formadores, que ele não tinha a vocação, né? Uma coisa, e mostra-se muito isto ao longo da história da igreja, Edmar, quase que uma lei. Um bom pai seria um bom padre. Um bom padre seria um bom pai. Para dizer que não há incompatibilidade, né? Hoje a igreja, e há muitos anos, hoje não, mas há séculos até mesmo, né? A igreja tem essa norma disciplinar. Como, senhora, mas por quê? Você poderia me perguntar, mas por que o padre não pode casar-se? Em função da disponibilidade dele para o ministério. Em função até mesmo da forma da vida do padre, como ele deve vivê-la. E essa renúncia ao casamento, ela alimenta, ela fortalece e ela santifica também a disponibilidade do padre para o serviço no reino de Deus. Se isso já foi objeto de estudo na igreja, põe aí essa condicionante, né? Se um dia a igreja liberar o casamento para os padres, o que eu diria? Todo o exercício do ministério, da vida, o trabalho do padre, até mesmo a subsistência do padre, ela tem que ser repensada. Por quê? Hoje eu vivo para a igreja, para o ministério, para o meu serviço, e a igreja me sustenta totalmente para isto. Sério, me dá todas as condições para isso. Não, vou te fazer entendi. Uma outra pergunta que eu vou te fazer aqui, que é uma coisa que eu observo sempre, todas as missas que eu vou, com qualquer padre que eu vou, eles fazem esse tipo de oração. Na hora que vai fazer lá a missa, em nome das pessoas, eles sempre colocam lá o nome do Papa, o nome do bispo. Mas por que tem que colocar o nome do bispo toda vez?
isto é sinal de comunhão. É isso para realçar a comunhão com aquela comunidade. Quer dizer, ela não é uma comunidade, vou dizer até uma palavra meio complicada e depois eu te explico, ou explico a todos. Não é uma comunidade acéfala, sem cabeça. Sim, entendi. Lógico, quem é a cabeça da igreja é Cristo. E a figura do Papa, como também do bispo, lembra-nos o Cristo bom pastor. Para dizer que aquela menor comunidade, vou dar um exemplo aqui, lá no Glória nós temos a comunidade lá no Esmeril, na Taboas, ali no Brejo e na Capitinga. E digo mais para você, estou assumindo 2 agora do município de Delfinópolis, viu? Vou chegar também a celebrar lá no Vale da Babilônia e lá na Mata dos Marques. Então, essas comunidades, elas não são um corpo estranho na vida da igreja. Elas estão em perfeita comunhão, tanto com o padre local, no caso eu, quanto eu em comunhão com o bispo, numa diocese, que nós temos aqui a nossa sede, nós falamos diocese de Guaxupé, Isso. por causa que a sede está lá, a pessoa do bispo reside lá. O bispo ainda é o Dom José Lanza Neto? Dom José Lanza Neto. Hoje ele tem Tá. 72 anos, né? Ele é bispo nosso desde julho de 2007. Ao completar 75 anos, é uma norma disciplinar na igreja, ele precisa renunciar. Ele pode continuar mais um pouquinho? Pode. Aí depende do Papa, né? Então, concluindo. Então, aquela comunidade, ela está em comunhão tanto com o padre, primeiramente, uma comunhão de irmãos, todos os católicos que eles celebram, em comunhão com o padre, com o bispo local e com o Papa. Tá certo? Sim. Tem sinal de comunhão, de fortalecimento de um mesmo corpo eclesial, de um mesmo corpo de igreja, de comunidade. Eu perguntei porque é uma curiosidade que eu tinha mesmo. Toda vida, E se tiver mais, manda a bola redonda que nem tenta matar no peito e prepara ela, viu? O senhor falou aí agora que vai Sim. assumir mais 2 paróquias 2 comunidades. da comunidade. Uhum. Como que você vai conseguir fazer com tanto trabalho assim, para dividir seu tempo em várias? É questão de agenda, de organização, né? E aí, até volto àquela pergunta que você disse. Questão do padre não casar. Agora imagine se eu tivesse esposa, filhos, que eu tivesse que às vezes ou acompanhar um filho no médico, levar um filho para a creche, levar o filho para a escola, para a faculdade, coisa e tal. Se eu tivesse que tirar o meu final da tarde para soltar pipa com meu filho, com meus filhos, coisa e tal. Coisa de agenda de um pai de família. Não, faz sentido, mas assim, eu tinha que perguntar. O pessoal sempre falava assim. Demais, deixa eu dizer uma coisa. Perguntar não ofende, não, Não, viu? mas eu sei, eu tinha que perguntar. Porque, assim, Claro. Às vezes eu faço pergunta, a pessoa fala assim, não, mas você perguntou isso. Perguntei porque eu tinha dúvida e eu acho que muita gente que vai assistir esse vídeo vai fazer pra E é também. isso que eu ia te dizer. Comigo. Às vezes a dúvida não é só sua. Pois é. É de quem está nos assistindo, não pode incluir. Certo? É. E então é questão de organização, né? Tem dias da semana que eu estou até mesmo sem missa? Tenho. Então basta eu remanejar ali os meus compromissos, tirar 1, 2 dias que eu possa ir lá no Vale da Babilônia e lá na Mata dos Marques celebrar. Você poderia perguntar, mas por que agora o padre do Glória vai estar celebrando lá? Seria uma pergunta até eu posso aqui, já fiz e vou Você vai juntar 2 municípios num só. Primeiramente, isso foi conversado com o padre que hoje está em Delfinópolis, que é o padre Francisco Albertinho. Até um pouco tempo atrás ele estava aqui na São Judas Tadeu, né? E hoje ele está lá em Delfinópolis. E para ele sair de Delfinópolis e chegar na comunidade lá do Vale da Babilônia, ele tem que andar 84 quilômetros por terra. E para mim é metade. É muito mais fácil eu me deslocar do Glória até lá do que ele. E ele tem muito mais comunidades do que eu. E ele até mesmo disse, falou, padre, pensa com carinho, pense porque para mim tá difícil. Ele estava usando até o dia de folga dele para celebrar lá. E eu vou continuar com o meu dia de folga, vou continuar celebrando na cidade, vou continuar celebrando nas nossas comunidades rurais que nós temos lá, Esmeril, Taboas, Brejo e Capitinga, e mais essas 2. Eu aceitei de bom grado. E aceitei também, sabe por quê, Gilmar? Eu até brinquei hoje de manhã fazendo pilates lá com o Zé Luiz. Agora eu posso me dizer que eu sou um canastreiro de verdade, viu? Porque agora eu já conheço as estradas, Serra Branca,
já conheço Serra Calçada, já conheço cachoeiras, já conheço aqueles chão bons lá da Serra da Canastra. Você veio de onde? Qual cidade você veio? Eu sou natural de Divisa Nova. Divisa Nova tá aqui, sentido Carmo do Rio Claro, Areado, quase chegando em Alfenas. Deixa eu te contar uma coisa também. Mineiro, quando mora em cidade pequena, ele mora em 2 lugares, viu? Por quê? Se lá pra São Paulo afora eu dizer, eu moro no Glória, fala, onde fica a Glória? Eu moro no Glória, perto de Passos. Então a gente sempre mora em 2 lugares, viu? Não, Então eu Divisa sei Nova, disso. perto de Alfenas, viu? O pessoal vai colocar em vários grupos de WhatsApp aí, o pessoal fala, mas você mora em Passos. Não, mas onde que fica Passos? Passos é perto de Itaú. Sabe aquele cimento Itaú? Tem fábrica de cimento Itaú, então? Perto da represa de Furnas, né? Pois é, Represa de Furnas, o Lago de Aham. Furnas, Isso, é a isso aí. usina de Furnas também. Tudo isso Sim. aí a gente usa como Aquela referência. imensidão de água, né? Nosso mar de Minas, né? A Serra da Canastra. Sim. Eu falo, sua propaganda é da Serra da Canastra. Né? Do queijo bom que tem lá e pronto, né? Fala de tudo isso quando a gente. Com certeza. Quando Com certeza, o né? pessoal não conhece. Não, vem pra cá que aqui é turístico aqui, tem muito turismo aqui. E se você percebesse, se aqueles que nos assistem notassem quantos turistas nesse carnaval vieram para o São João Batista do Glória, na sexta-feira de carnaval, Edmar, essa informação até é interessante. Eu, de manhã, 8h10 da manhã, eu contei, próximo a uma pousada, a uma única pousada no Glória, 10 quadriciclos. Mais umas 15 caminhonetes que estavam perto ali. Isso sexta-feira de carnaval. Ainda tinha sábado, domingo, segunda e terça-feira. Então, o Glória foi E muita gente tomado só de vai turista, embora pra né? ser de cinza. É. Uhum. Pois E é um lugar gostoso, né? Você nasceu lá, você sabe bem, eu né? sei, eu cresci lá. Uhum. Eu morava de frente à quadra da Coab. Jardim Planalto. Não, da Coab mesmo. A quadra de futsal. Sim. Tem quadra de areia ali. Não, é da Coab, é verdade. Coab. Você falou Jardim Planalto. Eu falei Jardim Planalto, eu tô É, confundindo. É não da é, Coab. é o de baixo. Sei aonde é a quadra É ali. é abaixo da prefeitura. Isso, sentido prefeitura, perto do posto. É, pra baixo né? do São João, lá, bem pra baixo. Isso, sei Eu bem. moro- Agora eu me eu- localizei. Eu morava lá na quadra, lá de frente à quadra lá. Isto. Era bem nesse aqui, atravessar a rua. Uhum. Tá dentro da quadra já, se quiser. E você frequentava a quadra lá também ou não? Demais, velho. Aham. Tem que ter atividades físicas, né? Eu jogava futsal lá, ué. Olha que bondade, hein? Padre, vamos um pouquinho de assunto agora. Sim. Estamos na época da quaresma. Vamos tocar um pouquinho nesse assunto da quaresma. Ótimo. É um bom momento, é um momento litúrgico, né, que nós estamos vivendo, né, dentro do calendário das celebrações da igreja. A importância da quaresma. Fala pra gente, qual que é a importância da quaresma para a igreja católica? A quaresma é chamado o grande sacramento pascal. Né? Isto, quem assim o disse, foi um Papa Leão X, né? Acho que foi ele mesmo. Agora me fugiu um pouquinho aqui, mas não tem problema. Ele chegou a dizer justamente isto, que a quaresma é o grande sacramento pascal. Por quê? Aponta-nos para a Páscoa. A quaresma em si, ela não tem a sua importância nela mesma. Ela é importante porque ela nos prepara para a Páscoa. Seria quase que mais ou menos o seguinte: aquele jogador que quer ganhar a partida, ele tem que fazer um bom treinamento, bom condicionamento físico, uma boa concentração. A quaresma é isso, é a nossa preparação espiritual, nossa concentração na oração, no jejum, na escuta da palavra de Deus, para chegarmos à Páscoa. Certo? Começamos quarta-feira de cinzas, né? E agora já ontem, primeiro domingo pascal, com o evangelho das tentações de Jesus no deserto. Explica pra gente por que as datas são rotativas. Quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão. Essas datas são muito rotativas. Pergunta perspicaz e muito boa, viu? Não tem uma data fixa. É lá. Vamos lá. O nosso calendário, ele é baseado no Sol e no movimento da Lua, certo? Sim. Então, as fases da Lua, elas mudam. Todo mês nós temos a Lua cheia, a Lua nova, a Lua minguante e a Lua crescente, né? E a definição
por exemplo, do carnaval, ele está em função da quarta-feira de cinzas. E a quarta-feira de cinzas, ela se define em função de uma fase lunar, que aqui eu vou dizer para você. Você pode pedir para observar para você, quem está nos ouvindo vai saber bem do que eu vou dizer aqui agora. Toda sexta-feira santa é noite de lua cheia. Não tem como. Sexta-feira santa, e é, para nós aqui, a primeira noite de lua cheia do outono. Certo? Outono. Então, sabendo quando vai ser a data de começo do outono, eu sei que em março, agora é 20 e pouquinho, eu não vou falar exatamente o dia. Então, depois do outono, a primeira sexta-feira de noite de lua cheia é sexta-feira santa. Então, 2 dias depois é domingo, domingo de Páscoa. A partir dali, voltam-se 40, 46 dias, você chega na quarta-feira de cinzas. Mais 4, 5 dias atrás, carnaval. E aí, define-se todo o tempo litúrgico da igreja e o calendário. Posso complicar um pouquinho essa tua pergunta? Pode. Se eu souber responder, tudo bem, né? Pode lá. Mas tem uma conversa aí entre o Papa Francisco e os cristãos católicos ortodoxos, que eles não celebram, os ortodoxos, a Páscoa de acordo com o nosso calendário. Mas este ano de 2025, a data da Páscoa vai ser a mesma. Você poderia perguntar, para o que é esse negócio de católico ortodoxo? Explica pra gente. É fruto de uma separação, que a gente chama de cisma, né? Cisma poderia ser, a gente dizer assim no português, para o mineiro entender. Foi uma briguinha de irmãos que eles não deixaram de se falar, mas aí eles criaram outro jeito de celebrar a fé, tá certo? São os cristãos lá do Oriente e tudo mais, né? Então, eles não têm a data definida pelo nosso calendário lunar. Eles têm uma data fixa. Porém, este ano, por coincidência aí dos astros, da lua, do sol e do calendário, vai coincidir. O Papa Francisco tá com essa conversa aí porque se nós somos todos católicos, cristãos católicos, por que para você que é católico apostólico romano, vou dizer que eu sou católico ortodoxo. Então Qual a diferença? o teu Jesus, que é católico romano, ressuscita num dia e o meu ressuscita no outro? Não tá errado? Não tem condições. Não tem condições, né? Eu falei pra você que eu ia complicar, né? Mas qual que é a diferença de uma pra outra? A católica, apostólica romana com E a católica apostólica ortodoxa. é isso. A diferença é isso, que eu falei pra você em função do cisma que aconteceu no século XI, 1054. Eles têm uma certa diferença também na liturgia da missa, do como celebra a missa, tá certo? Eles têm uma comunhão com o Papa Francisco, mas não é tanto quanto a nossa comunhão, a nossa obediência. Os ortodoxos, eles têm, por exemplo, nós chamamos o nosso patriarcado, a nossa sede é Roma. Eles já vão ter o patriarcado de Jerusalém, de Antioquia, de Constantinopla, que são cidades toda ali do Oriente, certo? Para não Aí eles vão ficar igualzinho às outras igrejas que não são católicas. quase que isto, né? Nada contra, mas assim, Não, a gente tem um monte. respeita, né? Tem Mas, todas as religiões que tem Ministério de Madureira, Ministério do Rio de Janeiro, mas Ministério sim, de Belém, disso, Belém. aquilo, né? Não, de várias Aham. cidades. Você não... Uhum. Seria uma comparação até interessante que você lança aí, digamos, nós temos evangélicos e protestantes de várias dominações, de vários nomes, e católicos também, né? Dentro do catolicismo, que tem o Papa Francisco como Papa, nós temos 11 ritos. E aí já é uma outra história. Tem um deles que eu quero tocar um pouquinho nesse assunto aqui. A renovação carismática. O que é isso? Renovação carismática é um movimento da nossa igreja católica, tranquilo, em comunhão com o Papa, com o bispo local, com uma organização
própria, com uma estrutura de coordenação universal, local, paroquial, na diocese, né? E por que renovação carismática católica? Primeiramente, estamos dizendo, é católica. Carismática vem do Espírito Santo. Então, é um movimento que valoriza os dons do Espírito Santo, os carismas, né? De pregar, de cantar, de louvar, de cura, de libertação e por aí vai, né? E são dons que estão lá nas cartas de São Paulo, principalmente na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Tá bom? Sim. Obrigado. Que isso? Mais alguma que parece aí na sua cachola? Não, nenhuma não. Pedi pra você deixar agora aqui uma mensagem final pra gente poder encerrar nosso bate-papo. Primeiramente, quero aí parabenizar você, Edmar, toda a equipe aqui da PAI e aqueles que colaboram para a gravação desse Pode Incluir, que é realmente de inclusão, de encurtar distâncias, né, de fazer a proximidade acontecer, né, mostrando talentos, belezas, trazendo informações, né, e reforço, os que forem aí assistir, ouvir o Pode Incluir, vai lá no YouTube, marca lá, segue, né, pra gente aumentar. Eu vou fazer, viu? Pode ter certeza que eu vou estar seguindo. E quero deixar aqui uma mensagem própria também desse ano, 2025, que a igreja está celebrando, o ano jubilar, 2025 anos que Jesus se encarnou e nasceu como nosso Salvador. Que o nascimento de Jesus faça, assim como a inclusão proporciona esperança. Tenhamos Cristo em nós, tenhamos esperança. Nós precisamos tanto de inclusão quanto de esperança para vivermos. Uma pessoa que não sabe incluir o outro na sua vida, na sua história, né, e incluí-lo com amor, com respeito, ele está perdendo possibilidades de vida, como também a esperança. Então a gente precisa de inclusão, de esperança, para que a vida ganhe beleza e flua naturalmente. Eu vou ter que te perguntar essa pergunta, que senão o pessoal depois eu vou esquecer. Pode fazê-la. A campanha da fraternidade esse ano, qual que é o tema e por que ela existe? Ela existe já há 62 anos, certo? Ela sempre traz aí um tema social, um tema pertinente. Teve violência, fome, a questão da falta de moradia, juventude, vários temas. Esse ano, novamente, volta um tema ecológico, né? Fraternidade e ecologia integral. Por que esse tema ecologia integral? Duas justificativas. Esse ano nós celebramos 10 anos que o Papa Francisco escreveu um documento bonito, em latim chamado Laudato Si. Traduzindo é louvado seja Deus pela natureza. E ali ele fala da ecologia. Por que integral? Por que essa palavra integral, Edmar? Porque toda ação benéfica e que faz mal à natureza, à ecologia, às matas, aos rios, aos animais, estão integradas à nossa qualidade de vida ou à nossa perda de vida. Então, daí, se nós cuidarmos bem da natureza, estamos cuidando bem de nós também. E esse ano, outro motivo para esse tema, que celebra-se 800 anos que São Francisco de Assis escreveu o Cântico das Criaturas, que ele louva todas as criaturas, toda a natureza, louva até mesmo a morte, chamando-a de irmã, certo? Então vamos viver nesse tempo quaresmal a campanha da fraternidade, permitindo que a natureza seja protegida, seja cuidada e que nela se manifeste o cuidado dos filhos de Deus, nós, homens e mulheres, em total e respeitosa interação com a natureza. Podemos agora encerrar com a bênção? Sim. Ou quer mais uma provocaçãozinha aí? Tá certo. Tá certinho? Tá ótimo. Que Deus nosso Pai, Ele que é vida, amor, esperança, Deus que com a sua misericórdia abraça, inclui todos junto de si. Que Ele abençoe a Pai, abençoe a iniciativa do Edmar,
abençoe o Pode Incluir, abençoe o trabalho, a família, a casa daqueles que nos assistirão. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal, que está assistindo nosso canal do Pode Incluir aí, o canal da Paz de Paz. Inscreva no nosso canal e deixe mesmo o seu comentário, por favor. Também o seu like, porque é muito bom o nosso canal poder crescer e alcançar o maior número de pessoas possíveis neste vídeo. Obrigado, Padre Carlinhos, por você participar do nosso Pode Incluir hoje. E é isso, a gente volta numa próxima oportunidade aqui no nosso canal do YouTube, A Pai Passos.